Olá, caríssimos. Eu sou Carlos A. Júnior e sejam bem-vindos ao projeto Um Quarto de Oração na nossa catequese destrinchada. Antes de mais nada, antes de nós começarmos nossa, nosso encontro de hoje, o nosso vídeo de hoje, é falar dessa voz minha, por que que tá assim? Porque eu participei de um retiro, da Crisma Jovem, da catequese de onde eu frequento, e lá perdi a voz. É isso, então acontece, a gente canta, a gente grita e acaba perdendo a voz. Fiquei rouco, mas já estou melhorando, graças a Deus, já estou tomando todos os medicamentos cuidados, né, para melhorar a voz. Então vamos lá, né? Estava esperando para melhorar a voz, não consegui, então vai assim mesmo, né? Antes de nós começarmos o nosso vídeo, quero te convidar já no vídeo a assistir o vídeo até o final, se inscrever no canal, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e ativa o sininho também para você receber notificações sempre que for sair outros vídeos. Também vídeos curtos, também estou sempre soltando vídeos shorts, coisas mais curtas para a gente crescer na fé, né? E tome cuidado também com esses shorts também, para você não ficar muito tempo perdendo, né? Porque aí você assiste um, aí vai assistindo outro, vai assistir, o algoritmo do YouTube vai te dando mais, né? Então, para você viver na. É isso. Bom, hoje nós vamos falar sobre a mãe de Deus e a mãe da igreja também. Maria, que nós já falamos uma vez, né? Nós já falamos dela na questão do seu exemplo de fé, no seu exemplo, na sua importância na salvação. Hoje nós vamos falar da sua importância dentro da igreja. Tá bom? Então, como eu disse para vocês, Maria é mãe de Cristo e também mãe da igreja. Por que que ela é mãe da igreja? Porque assim como ela dá a luz ao Cristo, ao corpo de Cristo, ela também dá a luz ao corpo da igreja, né? Porque se você for pensar, a sua mãe, ela não é mãe de você só de uma parte sua. Então, tudo aquilo que é unido a você, que é parte sua, a sua mãe também faz parte. Por exemplo, ela não é mãe, a sua mãe não é só sua mãe da sua inteligência, mas ela é mãe também das suas habilidades, daquilo que você, tá, por exemplo, da sua velocidade, do que você é rápido, se você é rápido, se você é lento. Ela deu tudo isso a você. Então, da mesma forma, a sua mãe não é mãe só da sua cabeça, mas é mãe de todos os seus membros. Por isso, a Virgem Maria não é mãe só de Cristo, que é a cabeça da igreja, mas também de todo o corpo, de todos os membros, certo? Mas como Maria então vai se fazer mãe da igreja? Bom, antes para nós entendermos, né, nós precisamos falar que já falamos da Virgem Maria quando falamos do seu papel no mistério de Cristo e do Espírito Santo. Agora, falaremos do seu papel no mistério da Igreja. Então, falamos de Cristo, falamos o seu papel em Cristo, né, o papel da Virgem Maria em Cristo. Falamos do seu papel no mistério do Espírito Santo. Agora vamos falar no mistério da Igreja, certo? A Lumen Gentium, no Concílio Vaticano II, vai dizer o seguinte: efetivamente, a Virgem Maria é reconhecida e honrada como verdadeira mãe de Deus e do Redentor. Ao mesmo tempo, porém, é verdadeiramente mãe dos membros de Cristo, porque cooperou com o seu amor para que na igreja nascessem os fiéis, membros daquela igreja. Então, a Virgem Maria, ela cooperou para que a igreja nascesse com o seu amor, certo? Se nós observarmos, em qual momento eu já falei para vocês aqui que a igreja nasce? A igreja nasce no momento da cruz. Então, no momento da cruz, a igreja nasce. Maria, sentindo as dores daquele parto, ela dá a luz, ela está dando a luz à igreja ali. Aquele parto, aquela dor que a Virgem Maria sente, é a dor do parto de dar à luz à igreja. Então, a igreja
a Virgem Maria sofrendo ali, ela sofre as dores do parto da igreja. Está nascendo ali na crucificação do seu filho, já que a igreja, os méritos da igreja surgem pelos méritos da cruz. A maternidade de Maria em relação à igreja, inteiramente unida a seu filho, também na Assunção, ela é nossa mãe na ordem da graça. Bom, esse aqui era um tema que era dividido no catecismo em 3 partes. Ele dizia a primeira parte, inteiramente unida a seu filho. A segunda parte, também na sua Assunção, ela é nossa mãe na ordem da graça. São as 3 partes que nós temos aqui. Então, vamos observar Maria unida a Cristo sempre. Então, Maria, em momento algum, ela se afasta ou ela se separa de Cristo por ser imaculada, por ter sido fiel a Cristo em todas as situações. Ela é unida a Cristo em toda a sua vida, ou seja, durante a sua vida toda. Ela é unida a Cristo também na sua ascensão, ou seja, quando ela sobe ao céu, quando ela é elevada aos céus, aliás, melhor dizendo, na ascensão de Cristo, né? Ela, enquanto Cristo ascendeu aos céus, ela também foi fiel, ou seja, esperando o momento de se encontrar com Cristo, com seu Filho, ela não se separou de Cristo. E também no momento da sua assunção, onde ela vai ser levada aos céus. Então aqui nós temos até a morte de Cristo, da morte de Cristo, segunda parte, da morte de Cristo, até a ascensão de Cristo, ou seja, morte, ressurreição e ascensão de Cristo, né? Que é aqueles 50 dias ali do Pentecostes até a ascensão de Cristo, e também da ascensão até a assunção de Cristo, certo? Vamos lá então, para falar cada um desses momentos. Seu papel na igreja, o papel da Virgem Maria na igreja é inseparável da sua união com Cristo e decorre diretamente desta união. Ou seja, o papel da Virgem Maria decorre diretamente desta união com Cristo. Então, não tem como eu falar da união, do papel da Virgem Maria, sem falar dessa união que ela tinha, que ela tem com o seu filho. Porque é essa união que confere a ela a autoridade sobre toda a igreja, que confere a ela a autoridade sobre todas as criaturas. Por isso, nós a chamamos de rainha, porque ela está unida a seu filho. Para quem não sabe, para quem não entende, por que Maria é chamada de rainha? Porque nós temos a mentalidade medieval, né? E não medieval no sentido pejorativo aqui, mas no sentido de que era na Idade Média, que as rainhas, que nós temos a imagem das rainhas, né? E o que são as rainhas da Idade Média? As rainhas da Idade Média são aquelas que são casadas com os reis. Só que, para o judaísmo, para os judeus, os israelitas, as rainhas não eram as suas esposas, mas as suas mães. Por quê? Porque como os israelitas, os reis podiam casar, né? Até o momento eles podiam casar com mais esposas. Então quem seria a rainha? Quem seria escolhida a rainha deste rei? Né? Então uma seria beneficiada e as outras seriam prejudicadas, né? Então, sendo que todas têm o mesmo direito, as mesmas dignidades. Nem também poderia se dizer que todas são rainhas, já que não existem mais de um rei, já que não existe mais de um rei. Então, eles consideravam a mãe do rei como a sua rainha. Então, dentro do judaísmo, ou seja, e sendo Jesus judeu e a Virgem Maria judia também, né, da religião judaica, é considerado essa forma de hierarquia. Por isso a Virgem Maria, por isso Jesus sendo rei, a Virgem Maria é rainha. Maria associou-se com seu filho na obra de da salvação e manifesta-se em toda a vida de Cristo. Então, em todo momento, a vida de Cristo é um ato
de salvação, é um ato salvífico. Sendo assim, a Virgem Maria também unida, está unida a todo esse ato de salvação. Sendo ela unida a Cristo, é como se eu dissesse assim, ela é cooperadora, ela é um copiloto. O copiloto que não sai da cabine em nenhum momento, ele participa de todo o voo, ele participa de todas as decisões do voo, ainda que ele não seja o piloto, mas ele participa e concorda com todas as ações do piloto. Então, a Virgem Maria, ela coopera e concorda com todas as ações salvíficas de Cristo, mas de forma especial, né? Obviamente que em toda a sua ação salvífica, Cristo ele realiza, mas na paixão, na hora da sua paixão, morte e ressurreição, é que ele mais especialmente salva a humanidade. E Maria também manteve a sua união com seu filho até a cruz. Nesse sentido, ela também uniu a sua dor à dor de Cristo. Maria, de forma justa, poderia até mesmo se revoltar ali e se irar, da mesma forma que Cristo se irou ao destruírem o templo, né, de Deus, quanto mais destruírem, matarem o próprio Deus. Mas ela, por sua justiça, por sua humildade, ela se recolhe ali à vontade de Deus, antes mesmo de entender a raiva, a ira, eu ia falar a vontade do homem, mas ali no sentido da ira do homem que mata o próprio Deus, né, que crucifica o próprio Deus. A Virgem Maria, ela reconhece antes de tudo a vontade do próprio Deus. E reconhecendo a vontade do próprio Deus, ela une o seu sofrimento lícito de mãe, que é contrário à sua natureza. E outra coisa aqui que deixa bem claro a união da Virgem Maria com a união de Cristo. Porque eu falo para as pessoas que o maior milagre, para mim, né, obviamente, isso não está no catecismo, mas eu rezando, cheguei a essa conclusão. Pode ser que uma pessoa possa mudar a minha opinião um dia, mas eu cheguei à conclusão que o maior milagre que Cristo realizou foi a sua morte. Porque todos os outros milagres de Cristo são inerentes à sua, ou melhor dizendo, são fora da sua natureza. Por exemplo, quando ele realiza um milagre de parar a tempestade, de transformar água em vinho, ou de curar pessoas, ele está fazendo isso daquilo que é externo a ele. Ou seja, ele está fazendo nas criaturas, ele está moldando a natureza das criaturas. A natureza que foi corrompida, ou que às vezes não é corrompida. Por exemplo, a água não era corrompida ali, mas ela foi transformada. Ele muda a natureza do que é externo. Mas quando ele morre, ele muda a natureza do que é dele, do que é próprio dele, né? A sua natureza divina, que é uma natureza imortal. Sendo ela imortal, ela não poderia morrer, né? Então seria impossível, é impossível o imortal morrer, né? E aí aquela música, o que é imortal morre no final. Então nós sabemos, nós vemos isso, nós temos essa certeza eu pelo menos tenho essa certeza, talvez o maior milagre, hoje eu tenho essa certeza, que o maior milagre de Cristo é morrer na cruz, é ir além da sua natureza. E da mesma forma, a Virgem Maria, se você for pensar, é algo que é fora da natureza um filho morrer antes da mãe, né? O filho morrer antes do pai também. Então nós temos essa consciência que não é da natureza de uma mãe perder o filho. Então ela une a sua dor, a Virgem Maria une a sua dor de ir contra a sua natureza, de perder o filho, com a dor de Cristo de ir contra a sua natureza e morrer na cruz. Vamos falar agora também da morte de Cristo até a sua ascensão. O papel da Virgem Maria
O papel da Virgem Maria, a união da Virgem Maria entre a morte de Cristo e até a sua ascensão, passando pela sua ressurreição, obviamente, e até a sua ascensão. Depois da ascensão do seu filho, Maria assistiu com suas orações ao melhor dizendo, né? Aqui, na verdade, é da ascensão até a assunção da Virgem Maria. Ela, desde a ascensão, ou seja, desde que Cristo elevou-se ao céu, Maria assistiu, ou seja, deu assistência com suas orações no começo da igreja. Então ela esteve ali presente na igreja, acolhendo, acalmando, consolando os cristãos, a igreja ali, para que eles pudessem permanecer, para que eles pudessem conservar a fé no Cristo que havia ressuscitado. Eles tinham plena consciência dessa ressurreição. Mas aí Maria, com as suas orações e com as suas assistências, conduziu e confortou o coração dos fiéis ali. E, reunida com os apóstolos e algumas mulheres, vemos Maria implorando com as suas orações o dom daquele Espírito que já na Anunciação a cobrira com sua sombra. Então, ela pede para a igreja, ela vai recorrer ao Espírito Santo, aquele Espírito Santo que antes a cobrira e estava nela desde sempre, porque ela unida a Cristo também era unida ao Espírito Santo, e esse Espírito Santo que concebeu nela o ventre o corpo de Cristo, concebeu nela a natureza divina de Cristo, e aí também ela faz esse papel como íntima do Espírito Santo, como esposa do Espírito Santo. Por que Maria é chamada de esposa de Cristo e também é chamada de esposa de São José? Porque ela viveu a sua natureza tão íntima ao Espírito Santo, que ela uniu a sua carne, uniu o seu corpo ao Espírito Santo. Ao Espírito Santo. E também, obviamente, ela uniu a sua alma a São José, né? A sua missão, a sua alma, não o seu corpo, mas a sua alma, o seu coração, a sua missão a São José. Certo? Então, nós temos aqui Maria intercedendo também nós vimos que as suas dores, unidas à de Cristo, curaram e transformaram e fizeram a igreja nascer. Vimos também que as suas orações, a sua fé, a sua perseverança, unidas a Cristo, fizeram a igreja perseverar. E nós vamos ver também, após a sua assunção, que até os dias de hoje, como Maria realiza sua união na igreja, em Cristo com a igreja. Terminado o curso da sua vida terrena, foi elevada ao céu em corpo e alma. É a sua assunção, que nós já falamos aqui, né? Então não vamos prolongar falando da assunção da Virgem Maria. Exaltada pelo Senhor como rainha, para assim se conformar mais plenamente com o seu filho. Ou seja, da mesma forma como Cristo, então ela sendo unida a Cristo e vivendo conforme toda a sua vida a Cristo, ela pode também, ela deve ser exaltada pelo rei, deveria ser exaltada, melhor dizendo, já que foi no passado, ela deveria ser exaltada pelo Senhor como rainha e passar por todas as coisas que Cristo passou, inclusive a sua ressurreição. E assim, nós chegamos à conclusão que Maria sim morreu, mas nós não chamamos esse momento da vida da Virgem Maria de morte, mas de uma dormição, porque ela adormece nos braços de Jesus. O próprio judeu, ele utiliza muito essa comparação, o mesmo termo, a mesma explicação de morte e dormir para as mesmas coisas. Por quê? Porque o judeu ele considera que todas as noites nós morremos quando nós dormimos e nós surgimos novamente, nós renascemos ao acordarmos no outro dia.
Mas aí a Virgem Maria, ela passa por essa dormição, né, que nós chamamos de morte, não por uma morte, né, e nós chamamos de dormição, por quê? Porque ela não teve pecado. E aí, a Assunção da Virgem Maria, a Santíssima Virgem, é uma singular participação na ressurreição do seu filho e uma antecipação da ressurreição dos outros cristãos. Então, olha, ela participa com Cristo da ressurreição dele e também ela antecipa a nossa ressurreição. Da mesma forma que os cristãos que forem ressuscitados, eles ressuscitarão não só de alma, mas também de corpo e alma. E é essa ressurreição que a Virgem Maria prefigura, e não só prefigura, mas pré-anuncia e vive antecipadamente. Ela antecipa essa, ela antecipa essa ressurreição, certo? Agora que nós falamos vamos agora falar também de que ela é nossa mãe na ordem da graça. Vimos que ela é nossa mãe na ordem daquilo que ela foi escolhendo para a sua. Maria, então, é a nossa mãe na ordem da graça. O que quer dizer Maria sendo a nossa mãe na ordem da graça? Ela é modelo de fé e de caridade, modelo na fé e na nossa caridade. Maria é modelo da fé e da caridade por sua plena adesão à vontade do Pai, à obra redentora do Filho e a todas as moções do Espírito Santo. Então, Maria realiza, se une, adere ou seja, sem, sem condições, incondicionalmente, à vontade do Pai, à obra redentora do Filho e a todas as moções do Espírito Santo. Por isso, ela é membro eminente e singular da Igreja, ou seja, ela é o membro mais eminente da Igreja, abaixo apenas de Cristo. Então, de todos os membros desse corpo que nós chamamos de Igreja, né, ela somente está abaixo de Cristo, mas ela é um membro singular, um membro único. Ninguém pode substituir a Virgem Maria, ninguém pode ser colocado acima da Virgem Maria, a não ser o próprio Cristo, certo? Sabemos que igreja é a reunião dos filhos de Deus em torno do Filho do Homem. Maria, como filha de Deus Pai, ela se une também, faz parte da igreja. Ela não é mais um membro, mas ela é um membro singular, um membro único, um membro eminente da igreja. E ela tem um papel mais profundo. O seu papel em relação à igreja e a toda a humanidade vai ainda mais longe, porque ela cooperou com a sua fé e a sua esperança e a sua ardente caridade. Fé, esperança e caridade, virtudes teologais. É por essa razão que é nossa mãe na ordem da graça, porque a graça, porque as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, são virtudes dadas por Deus, ou seja, são graças. E ela coopera para que essas graças, para que essas virtudes cheguem até nós, a partir da virtude que ela recebeu de Cristo e que ela viveu de Cristo, que ela viveu de Deus, na fé, na esperança e na caridade. Ela também coopera para que nós tenhamos fé, esperança e caridade. A sua maternidade é uma maternidade sem pausa. A maternidade de Maria perdura sem interrupções, desde o seu consentimento até a consumação perpétua de todos os eleitos, ou seja, ela será a mãe, ela é mãe das nossas vidas desde o consentimento. Então ela não é mãe antes, tá bom? Ela só é mãe a partir do eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade, desde o momento que ela, em Lucas 1, proclama ela consente com que o Espírito Santo a cubra com a sua sombra e ela possa gerar o Filho de Deus. E até a consumação dos tempos, onde todos os eleitos serão unidos no céu e ressuscitados de corpo e alma. Maria não abandonou a missão salvadora de Cristo, pois continua a alcançar-nos os dons da salvação eterna. Então, Maria continua sendo essa dispensadora,
Ela que vai dispensando as graças. Ela que é aquela que vai distribuindo as graças, porque assim como uma mãe, assim como uma mãe tem autoridade sobre a casa do filho, né? Sobre a casa do filho, Maria também tem autoridade sobre toda a riqueza de Cristo. Como Cristo tem o mérito de toda a riqueza do mundo, de toda a riqueza espiritual existente, Maria pode dispensar as graças e os méritos de Cristo para todas as pessoas a quem recorrer a ela como mãe, como intercessora. Então, é normal, é natural que uma mãe acolha, que uma mãe interceda pelo seu filho, principalmente para o seu bem, e nada mais do que um bem maior do que nos levar ao céu. Maria, então, está dispensando graças de Cristo, não dela, mas graças de Cristo para nós. Toda graça da Virgem Maria é graça de Cristo. Toda graça da Virgem Maria é graça de Deus. E ela é invocada, então, como nossa advogada, como nossa auxiliadora, como socorro e como medianeira. E é uma manifestação da eficácia de Deus. A função materna de Maria para com os homens, de modo algum, ofusca ou diminui a mediação única de Cristo, mas antes manifesta sua eficácia. Ou seja, ela não diz assim, já que Jesus não foi suficiente para, para alcançar para alcançar as graças para os homens, então vamos dar Maria para que alcance. Não, não é isso que a intercessão da Virgem Maria faz, mas pelo contrário, ela diz o seguinte: olha, a graça de Deus está tão plenamente que outra pessoa foi escolhida para dispensar essas graças, esses méritos de Cristo. É como se dissesse o seguinte: ao invés de estar uma pessoa distribuindo as graças, é muito mais rápido, é muito mais eficaz duas pessoas distribuírem. Por isso nós temos a consciência de que todo tesouro que Nossa Senhora, que a Virgem Maria distribui, ela distribui por conta de Cristo. Ela pega da dispensa de Cristo. E só existe, obviamente, a dispensa de Cristo, né? Todo bem vem do coração sagrado de Cristo. Todo bem que Maria faz pelos méritos de Cristo. Então, ela não faz nenhum bem a partir dos seus méritos, mas a partir somente dos méritos de Cristo. Assim como os padres participam do sacerdócio de Cristo, como nós já falamos nas últimas aulas, assim também a mediação única do Redentor não exclui a da Virgem Maria. Vamos lá. O que é mediação única do Redentor? Jesus é o nosso único mediador entre Deus e os homens. Correto. Mas como Maria está unida, e assim também nós estamos unidos à igreja, ou seja, nós estamos unidos ao corpo de Cristo, então, obviamente, Maria faz parte dessa mediação, porque ela faz em nome de Cristo. Ela faz na autoridade que Cristo confere a ela como seu filho. A bondade de Deus é uma só. Então, essa bondade, não existe duas bondades no mundo. É uma bondade só. Então, tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é belo, tudo que é maravilhoso, vem de Deus. Só que existem outras pessoas que podem dispensar esses bens. É como se, e um bem espiritual, como eu já disse, ele é dividido, ele é entregue e outra pessoa não perde. Por exemplo, eu já disse isso na outra aula, mas vou repetir porque vale o exemplo. Quando eu tenho um valor em dinheiro e eu dou metade desse valor, eu fico sem metade. Mas quando eu tenho um bem espiritual e eu oferto metade desse bem espiritual, se é possível oferecer metade de um bem espiritual, eu não fico sem metade. Pelo contrário, eu multiplico. Então, quando eu, por exemplo, ajo com paciência em relação a alguém, ou seja, eu dispenso a minha paciência por uma pessoa, eu não fico sem paciência, pelo contrário, eu multiplico a paciência. Quando eu dispenso a minha caridade, misericórdia, piedade, seja lá o que for, um bem espiritual,
eu não fico sem, pelo contrário, eu multiplico esse bem em mim e multiplico também esse bem em outra pessoa, certo? Pelo meu exemplo, pelo meu testemunho. Então, da mesma forma, a Virgem Maria, quando ela dispensa os bens espirituais que provêm do coração de Cristo, ela multiplica ainda mais os bens nela, os bens para ela. E ela multiplica os bens também para as nossas vidas. Como é o culto à Virgem Maria? Nós já estamos terminando a nossa aula de hoje, tá? Como é o culto à Virgem Maria? A Santíssima Virgem é, com razão, venerada pela Igreja com um culto especial. Então, como é o culto à Virgem Maria? A Santíssima Virgem é, com razão, venerada pela Igreja com um culto especial. Obviamente, nós temos o culto aos santos que se uniram a Cristo, mas o culto à Virgem Maria, ele é especial. Em qual sentido? A Santíssima Virgem, ela é honrada com o título de Mãe de Deus, e sob a sua proteção se acolhem os fiéis, implorando-a em todos os perigos e necessidades. É uma mãe que está sempre recorrendo a e ajudando e socorrendo seus filhos. Né? Por quê? Maria não está socorrendo, não nos socorre por conta de nós. Algo que a gente precisa entender, né? Porque ela nos ama e ela... não, calma, eu vou falar. Eu não estou falando que ela não nos ama, mas é porque ela dispensa todo o seu amor em Cristo. E ela, enxergando Cristo em nós, mesmo sendo pecadores, mesmo estando no pecado, ela reconhece e vê o Cristo em nós, porque ela viu o seu filho manchado pelo pecado, não, mas revestido, né, com o peso do pecado sobre os seus ombros. Então, ela reconhece em todos os pecadores, até os mais perdidos de todos, se é que se pode falar perdido para alguém, né? Porque para Deus não existe nenhum caso perdido, mas nós entendemos o seguinte: Maria, ela vê Cristo em nós. Ainda que nós estejamos no pecado, ela vê Cristo, ela vê o potencial de Cristo em nós. E aí por isso ela nos ama, porque ela ama o Cristo que existe em nós. O Cristo que vive em nós, ou que pode viver, chegar a viver em nós. Este culto é diferente em sua essência do culto de adoração. Então nós não, antes de falarmos assim, antes de alguma pessoa vir falar que, ai, vocês adoram Maria, então é um culto especial, então é porque vocês adoram. Não, não tem nada a ver. Existem diferenças de especialidades, né? Por exemplo, você faz um arroz sempre do mesmo jeito. De repente você coloca um queijo ali por cima, aquele arroz, ele se torna um arroz especial. Ele fica especial, porque é diferente do normal, né? Mas não significa que aquele arroz é o arroz com linguiça, queijo e tudo mais, tá vendo? Que vai ficando mais especial. Não deixou de ser especial. Da mesma forma, então, Maria não o culto a Maria não é um culto de adoração, mas é um culto de veneração, que se presta por igual à Trindade, ou seja, a adoração se presta à Trindade e favorece-o poderosamente. Então, o culto de adoração vai apenas para a Trindade, para a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Encontra sua expressão nas festas litúrgicas dedicadas à Mãe de Deus e na oração mariana, como no Santo Rosário, no terço, né? E também e no terço, no Rosário, que é o resumo de todo o Evangelho. Então, quando você reza o Rosário, quando você reza o terço, você está rezando nada mais, não a vida da Virgem Maria, mas a sua participação no Evangelho. E falando sim, é como se você estivesse dizendo o seguinte, quando você está rezando o rosário, é como se você estivesse dizendo o seguinte: olha, Virgem Maria, lembra desse momento aqui que o anjo chegou para a senhora e anunciou que o seu filho viria ao mundo? Olha que alegria, eu quero me alegrar com a senhora neste momento. Em outro momento, fala assim: Maria,
A senhora se lembra no momento que Jesus foi coroado de espinhos? Talvez a senhora nem estivesse lá, mas a dor a senhora sentiu. A senhora sentiu. Por essa dor, roga por seus filhos que também sofrem dores nas suas cabeças, nas suas vidas, e que são muitas vezes coroados, humilhados, e que precisam ser elevados, porque a palavra de Deus diz que os humilhados serão exaltados. Está vendo como nós podemos rezar o Santo Rosário? E nós rezamos como essas partes? No momento que você vai rezando a Ave Maria, você você vai colocando esses pensamentos. Esses pensamentos. Maria, roga por nós, como a senhora gostaria de rogar por Cristo. Aquilo que a senhora não fez por Cristo, por conta da vontade do Pai, faça por nós, porque Cristo morreu por nós. E agora nós pedimos a sua intercessão, ó Virgem Maria, pelos méritos de Cristo. Ou seja, lembrando do Evangelho, nós estamos lembrando da maior história contada. Se existe uma história mais excelente do que o Evangelho, aliás, melhor, não existe uma história mais excelente do que o Evangelho. E por fim, vamos falar sobre Maria como ícone escatológico da igreja. Ou seja, o que é um ícone escatológico? Ícone é uma imagem, é uma referência, é uma figura, né? E escatológico se refere ao fim do mundo, ao fim dos tempos. Ou seja, Maria é aquela que antecipa a nossa vivência, como nós viveremos na eternidade. Então, todos aqueles que serão ressuscitados para a vida eterna, eles serão ressuscitados como a Virgem Maria já foi ressuscitada e já participa da glória no céu. Maria é espelho do que seremos. A igreja é no mistério o que Maria é na glória. Ou seja, ainda existe, é um mistério para nós como nós nos tornaremos. Mas Maria já está na glória, aquilo que nós nos tornaremos um dia. Pois quando esta caminhada na terra acabar para a igreja, toda ela se unirá a Cristo. Então, quando acabar a sua vida aqui, você já vai pré se unir a Cristo. E aí, a pré-se unir a Cristo ainda é só de alma. Porém, no final dos tempos, seremos ressuscitados não só de alma, mas também de corpo. Como a Virgem Maria se uniu toda a Cristo. Como a Virgem Maria já está unida a Ele desde o seu consentimento. Ou seja, a igreja se unirá inteiramente a Cristo, completamente a Cristo, como a Virgem Maria sempre, desde o consentimento, desde o seu sim, foi unida a Cristo. Maria é aquela que a igreja venera como mãe do seu Senhor e como sua própria mãe. Então, por todos esses motivos que nós falamos hoje nesta aula, Maria é mãe do Senhor, mãe de Deus e mãe nossa, e nossa própria mãe. Para nós finalizarmos, o Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, também vai dizer o seguinte: assim como glorificada já em corpo e alma, a mãe de Jesus, ou seja, em corpo e alma, a mãe de Jesus é imagem e início da igreja que se há de consumar no século futuro, Assim também brilha na terra como sinal de esperança segura e de consolação para o povo de Deus, ainda peregrino. Ainda peregrino. Então, nós que estamos peregrinando nesta terra, aqueles que estão sendo purificados no purgatório e também aqueles que estão triunfantes no céu, eles ainda não chegaram à consumação dos tempos, porque essa consumação chegará para todos em um único só momento, que é no final dos tempos. Quando chegar esse momento, todos nós participaremos da mesma glória da Virgem Maria. Será uma só glória, que é a glória de Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e a sua mãe, Virgem Maria. Para sempre sejam louvados. Que sejamos verdadeiramente unidos a Cristo, como a Virgem Maria também foi unida.
Quero te convidar a deixar o seu like, se inscrever no seu canal, se inscrever nesse canal, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, se você não compartilhou esse vídeo, né? E compartilha com outras pessoas para que outras pessoas possam experimentar dessa graça, tá bom? Participe, se inscreva no meu canal também, no meu Instagram, também tem aqui, sempre vai aparecendo a faixa amarela aqui embaixo para você se inscrever no canal. Então é isso, tá bom? Deus abençoe você, obrigado por participar aqui. Sejamos selados da proteção de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida.